adotados através da morte e do sacrifício de Jesus. Porém, amados, essa intimidade com Deus, ela é essencial para que possamos desenvolver o que chamamos de paternidade. Para que eu possa dizer, Deus é meu Pai. Quando eu chego a dizer essa verdade, amados, eu já estou amando Ele, eu já estou reconhecendo o cuidado dEle para comigo, a proteção dEle e o amor dEle. Sim ou não? Enquanto a gente não vivenciar isso, a gente não vai conseguir dizer, Pai amado, ou meu Pai que está nos céus. Quando a gente vive uma religiosidade, a gente até estranha quando ouve alguém orando, Pai amado, me dá isso. A gente diz, poxa, é Deus, é Senhor, é soberano. Às vezes, a religiosidade, ela atrapalha essa intimidade, só que Deus não quer um povo religioso. Deus, Ele quer um povo que seja seus filhos. E Ele quer ser nosso Pai. E Jesus morreu para que isso acontecesse. Amém, igreja? Então, como eu li no início desse capítulo 15, enquanto muitos iam até Jesus para ouvi-lo, muitos iam para criticá-lo. Aí o que é que Jesus ele fazia? Ele começava a ensinar através de parábolas. Por que ele ensinava através de parábolas? Para que os judeus não entendessem o que ele estava dizendo. Amém, igreja? A parábola é como se fosse um enigma. Certo? Um enigma. Nem todo mundo entendia. Era só para os íntimos entenderem. E muitas vezes, quando os discípulos não entendiam também, aí eles chegavam perto do mestre e perguntavam, Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? E aí o que é que Jesus fazia? Jesus explicava para eles. Então, parábolas é para quem é íntimo. E essa parábola aqui em especial, ela fala de intimidade com Deus. Deus estava revelando isso, Jesus estava revelando isso, mas nem todos entenderam, porque se eles tivessem entendido, eles tinham mudado de vida, eles tinham nascido de novo, eles tinham passado a ser novas criaturas, eles tinham se arrependido de seus pecados, eles tinham andado com Cristo. Amém, igreja? Então, quando nós entendemos as verdades que o Senhor Ele traz para nós, isso é libertador, isso é transformador. A nossa vida, ela passa a ser diferente. Nós passamos a andar com ousadia e com autoridade. Porque, olha, igreja, uma criança que tem paz como proteção e como provisão, é uma criança segura de si. Amém? É uma criança determinada. É uma criança feliz. Amém, igreja? E nós, pais, precisamos cuidar dos nossos filhos. Para que eles tenham essa identidade, eles reconheçam quem eles são. E que existem pessoas que estão aqui dispostas a lutar por eles. E eles vão vencer na vida através dessa confiança. Porque quando Jesus, antes de Jesus ser tentado, o próprio Pai disse para ele, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Quando Jesus foi para a tentação, ele já foi entendendo que o Pai era com ele, que o Pai o amava, que o Pai confiava nele, que o Pai sabia que ele tinha capacidade para vencer. E Jesus, ele já foi ser tentado com essa confiança. Ele já tinha essa autoconfiança, porque ele já tinha essa autoafirmação dentro dele. Eu sou amado, e o meu Pai é comigo e é por mim. Amém, igreja? Mas essa parábola, eu pedi para vocês abrirem no versículo 17. Vamos ler? Diz assim essa parábola.
Aqui nós estamos praticamente no meio da parábola. Eu vou para o meio, depois eu vou para o início, porque depois eu vou tentar explicar aquilo que o Senhor gerou no meu coração nessa noite. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Amém, igreja? Amados, aqui nesse início nós vemos um choque de realidade. Às vezes nós precisamos desses choques de realidade. Às vezes nós precisamos acordar, despertar, porque parece que muitas vezes nós estamos num sono espiritual, sem entender as coisas. Quando você vai para o início dessa parábola aqui, que é a parábola do filho pródigo, a gente vê que o filho mais novo, ele chega para o pai e diz: Pai, me dá a parte da minha herança. E o pai vende a sua propriedade e divide a herança com os filhos. O filho mais novo, pouco tempo depois de ter recebido a herança, o que é que ele faz? Ele vai embora para um lugar longe. O que ele fez depois que ele tinha herança? Se afastou do pai. Às vezes, amados, nós estamos na igreja só querendo a parte da herança e nada mais. Onde o desejo de Deus para conosco é se relacionar. Deus quer ter intimidade comigo, com você. Deus, ele quer ter uma amizade conosco. Eu acho tão bonito quando a gente olha no Antigo Testamento, quando Deus ele chama Abraão de amigo. Oh, glória! E a palavra diz que o Senhor ele procura amigos para se revelar, porque o Senhor ele só revela os seus segredos aos seus amigos. Deus tem segredos para contar, mas não tem amigos o suficiente para ouvi-lo. Precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus, ser amigo dele, para que ele não só se revele, mas também ele nos proteja. Que glorioso! Quando Abraão estava em uma cidade e o rei daquela cidade quis pegar Sara como esposa. E ele com certeza ficou em oração. E o Senhor em sonho visitou aquele rei e disse: você não pode tocar na mulher do meu amigo. Amados, que glorioso. Às vezes a gente perde tempo com coisinhas aonde Deus ele tem tanto para nos dar. Amados, uma herança não se compara com uma eternidade de intimidade com Deus. Os prazeres dessa vida, desse mundo, não se compara com a presença de Deus. Deus tem muito para nos dar. A palavra diz que o nosso Deus ele é o dono do ouro e da prata. Porém, nós não temos que buscar a Deus pelo que Ele tem, mas temos que buscar Ele pelo que Ele é. E quem é Deus? Deus é soberano, é poderoso, mas também Deus ele é amor. E Ele nos ama, e Ele provou esse amor para conosco. E esse filho, amados, tão ignorante, achou que aquela herança nunca iria se acabar. E a palavra diz que ele começou a viver segundo os prazeres. Porém, a herança dele, o que foi que aconteceu? Acabou. E aí teve uma fome naquela cidade. E aí ele foi atrás de emprego. Porém, o emprego que ele conseguiu com o homem foi cuidar dos porcos dele em seu campo. E quando ele chegou lá no campo, ele via a comida dos porcos e desejava comer aquela comida porque ele já estava com fome. Quando nós nos afastamos do Pai, temos fome, temos sede. A água que nos sacia é Jesus que pode nos dar.
Aquele que pode nos alimentar é o Senhor, porque o Senhor Jesus, ele é o pão da vida. E aquele jovem, naquele momento de dificuldade, de tristeza, de luta, amados, eu acho tão bonito quando Jesus ele diz que quer ser nosso amigo, e também quando ele diz que o desejo dele, amados, aleluia. Eu vou abrir aqui porque eu esqueci o que eu ia falar. Deixa eu ver se eu acho o texto que eu anotei aqui. Aleluia, Senhor. Aqui, João capítulo 15, a partir do versículo 9, diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém, igreja? Então, esse é o desejo de Jesus. Que a alegria dele esteja em nós para que a nossa alegria ela seja... Esse homem que estava afastado do Pai, ele tinha alegria quanto mais completa. Ele estava triste. Ele viu que ele fez uma péssima escolha em se afastar do Pai. Sim ou não? E aí, com esse choque de realidade, ele decidiu o quê? Voltar. Mas ele decidiu voltar como? Ele disse, eu pequei contra o Pai, contra o céu, e eu vou conversar com ele que eu não sou mais digno de ser filho. Eu vou pedir a ele para ser apenas um servo dele. Porque esse jovem, ele entendeu o seguinte, amados, que os empregados do seu pai, eles viviam bem. Os empregados viviam bem. Imagine os filhos. Amém? Então ele pensou, os empregados do meu pai estão lá se alimentando bem, e eu estou aqui passando necessidade, querendo comer a comida de porcos. Eu vou voltar e vou pedir a ele para ser um empregado dele também. Olha só, que realidade esse jovem entendeu. Que estando com o pai, mesmo que seja sendo servo, ainda é a melhor coisa. Olha só. E às vezes nós estamos na igreja, na presença do Senhor, e não valorizamos essa presença. Não valorizamos o Senhor. Não entendemos o que Ele tem feito por nós, o que Ele tem nos dado. Nós não entendemos a proteção que o Senhor tem trazido sobre nós. Nós não entendemos a bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. Quem abre portas é Deus. Mas também quem fecha é Deus. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente corre tanto atrás de uma porta aberta, aonde o Senhor só quer que a gente esteja com Ele, pertinho dEle, amando Ele. Ele diz, filho, tu está precisando de uma porta? Vou abrir. Filho, tu está precisando de cura? Vou te dar, filho. Tu tem me agradado tanto. Pense em agora um pai e um relacionamento entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho. Quando esse filho procura agradar esse pai em tudo, como é que esse pai fica? Alegre, satisfeito, glória a Deus. E o que é que esse pai, ele diz, ou ele pensa, o que é que meu filho está precisando? Vou sondar para dar. Se meu filho me agrada tanto, o que é que custa eu recompensá-lo?
esse meu filho me traz tanta alegria. O que é que custa eu fazer algo glorioso por ele? A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Ele nos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo, amados de Deus, é o ser mais precioso para Deus. Ou seja, aquilo que é mais precioso para Deus, Ele está disposto a nos dar. Quanto mais pequenas coisas. O que é um carro para a glória de Deus? O que é uma casa para a glória de Deus? O que é uma empresa para a glória de Deus? O que é um trabalho para a glória de Deus? O que é riquezas para a glória de Deus? Fortuna. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus de sinais e maravilhas. Porém, amados, não vamos nos relacionar com Ele pelo que Ele pode nos dar materialmente, mas vamos nos relacionar com Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Pai, que Ele quer nos proteger e que Ele quer prover as nossas necessidades para a glória dEle, porque quando nós frutificamos para a glória de Deus. O desejo de Deus é que em Jesus a gente dê fruto, e a gente só vai ter um relacionamento íntimo com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E Jesus, Ele disse: os meus mandamentos são estes: amem uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus. E quando nós cumprimos o mandamento de Deus, nós somos amigos de Jesus. E quando nós somos amigos de Jesus, Jesus, Ele disse que Ele e o Pai vêm e faz morada em nós. Amém, igreja? Esse é o desejo de Deus. Fazer morada em nós, ou seja, habitar conosco, estar conosco. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Jesus, Ele quer se revelar a mim e a você. Mas muitas vezes o nosso coração não está desejando isso. E nós, como igreja, precisamos desejar essa intimidade com Deus. Como esse jovem acordar. Eita! Estou aqui passando necessidade, mas o meu Pai é poderoso para suprir minhas necessidades. Porém, amados, o que eu acho glorioso nessa parábola, Jesus contando, é que quando o jovem chega até o pai e ele começa a pedir perdão, o que é que o pai faz? O pai o abraça. E diz: o meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido. Amados, aquele jovem estava cheiroso ou fedorento? Estava cuidando de porcos. Tentando comer comida de porcos. E a viagem de volta? Se era distante, a viagem de volta, será que ele comeu alguma coisa no percurso? Não. E o bafo? Mas aquele pai era tão amoroso, ele não ligava para os defeitos do filho. Que tremendo, né, amados? Às vezes a gente diz: eu não vou chegar, não vou me aproximar de Deus, não, porque e esse meu problema, e isso, e aquilo outro, e às vezes a gente quer criar tantas barreiras. No início dessa parábola, no início desse capítulo 15, foi que Jesus, a palavra diz que estavam com Jesus publicanos, não é isso? Muitas pessoas, e fariseus, não é isso? A palavra diz que esse grupo de pessoas estavam ali, procurando ouvir Jesus.
uns com o desejo de se relacionar com Ele, outros só para criticar. Mas, amados, quem abre o coração para o Senhor e reconhece que Ele é aquele que perdoa. Pronto, o ponto que eu queria falar é esse. Os publicanos eram pessoas rejeitadas pelos judeus. Os fariseus estavam criticando porque diziam que Jesus comia e bebia com esse povo. Ou seja, Jesus se relacionava com os pecadores. Jesus, ele ia atrás dos perdidos. Jesus, ele disse que não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Toda a humanidade está doente pelo pecado. Amém, igreja? Pois a palavra diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio para nos ligar de novo ao Pai, para nos perdoar, para que nós tenhamos acesso ao Pai, para que nós tenhamos um relacionamento. Então, todos os teus pecados, olha, apresente ele para Jesus. Todas as tuas dificuldades, diga, olha, Jesus, eu não consigo me relacionar contigo, porque eu ainda penso assim, porque eu ainda falo assim, porque eu ainda ajo assim, porque eu ainda pratico isso assim, porque eu ainda cometo isso. Desabafe com aquele que quer te ouvir, com aquele que quer te restaurar. Seja sincero com o teu Deus. Seja sincero com o teu Senhor e deixe Ele te ouvir, transformar a tua vida, para que você tenha condições, sim, de ser filho amado de Deus. Porque eu hoje olho para vocês e eu vejo todos aqui com um grande potencial de serem filhos. O Pai quer ser seu Pai. Porém, você tem que estar disposto a ser filho, como eu falei no início. Quando um casal adota um filho, ambos precisam se doar. Deus já se doou para o relacionamento acontecer, sim ou não? Ele já entregou Jesus para isso. E agora é a minha hora. É a tua hora. Chegou a tua vez de mudar de vida. Chegou a tua vez de avançar espiritualmente, de crescer na intimidade com o Senhor e de começar a conquistar coisas maiores. Deus tem muito para fazer na tua vida e através da tua vida, porém nós precisamos só abrir o coração para Ele e permitir que a glória dele opere em nosso favor. Amém, igreja? Vamos colocar de pé.